Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos, com a graça do nosso Deus, abrir as Escrituras para continuar as exposições de Corinto. Nós vamos voltar ao capítulo 12. Vamos fazer a leitura do primeiro verso ao verso número 4. Nós adiantamos que vamos, no decorrer das exposições, capítulo 12, 13 e 14, nós vamos fazer duas exposições extras. Uma delas será sobre o batismo com o Espírito Santo, como sendo segunda bênção, como relatam os pentecostais. E nós vamos desfazer essa doutrina a partir das Escrituras. E também teremos um sermão sobre a ordenação feminina, que as Escrituras não dão apoio à ordenação feminina. Então, terminamos hoje um primeiro bloco do capítulo 12, e em breve teremos essas duas exposições, porque elas serão abordadas novamente no decorrer das exposições sobre os dons espirituais. Diz o seguinte, o capítulo 12 de 1 Coríntios. Nossa exposição será do 4 ao 11, mas para contextualizarmos, leiamos o primeiro verso. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Senhor, é a Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor. E também, ó Deus, não só nos ilumina, mas nos faça compreender as verdades que aqui estão reveladas, Senhor. Que o Senhor seja o nosso auxílio, para também, ó Deus, nos submetermos à Tua verdade. Que nosso coração seja submisso, Senhor. E que nossas experiências não sejam critérios para julgar a verdade, mas que a verdade julgue nossas experiências. Então, firma nossos pés na Tua palavra, Senhor, para que não venhamos a ser enganados com tantas coisas que são ditas e feitas em nome do Teu Espírito. Que o Senhor nos livre delas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Fala-nos em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Certa feita, um pseudo-pastor leu Oséias, capítulo 3, verso 1, que diz: O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Se você já recordou, já viu essa história, esse pseudo-pastor, desconsiderando a sílaba tônica, porque ele não lia adúltera,
ele lia adultera, ele chegou à conclusão de que Deus aprovava relacionamentos extraconjugais. Por isso, dizia ele, tinha a permissão de deitar-se com as ovelhas sem nenhuma preocupação. Essa iluminação exegética, ou falsamente exegética, ela foi confirmada por uma suposta revelação que uma irmã, uma certa ovelha recebera, e por isso ela estava autorizada a chifrar o marido conforme Deus lhe concedera. E claro, o marido não iria impedir um chifre autorizado pela vontade do divino. E essa foi uma história que se propagou nacionalmente. Mas bizarrice desse tipo não é incomum no pentecostalismo. John MacArthur, no seu livro Os Carismáticos, uma crítica forte ao movimento pentecostal dos nossos dias, nos diz que há relatos por todos os lados de coisas surpreendentes acontecendo entre os cristãos. Defeito de espinha corrigido, aumento de pernas, inclusive cachorrinhos de estimação sendo ressuscitados, máquinas de lavar roupa sendo curadas, pessoas sendo derrubadas pelo Espírito, até testemunho de que Deus deu um novo umbigo. E nós sabemos bem que esses testemunhos não são algo exclusivo dos Estados Unidos. Se você não quer ver ao vivo, basta acessar a internet e não demora muito para você encontrar milhares de testemunhos de pessoas que tiveram as mais loucas, insanas, bizarras experiências. E como um bom pentecostal que fui, se você não lembra, eu fui um pentecostal ferrenho. Eu vi muitas coisas. Eu vi gente matando demônio com uma pistola espiritual. Outra vez, vi certa profetisa ameaçar uma irmã que não queria se casar com um rapaz. Vi um certo pregador ameaçar um outro homem que Deus passaria a mulher dele no liquidificador. Essas são histórias ou histórias, são pequenos exemplos de um pouco da minha larga experiência de 7 anos do movimento. Mas a pergunta, irmãos, é por que essas coisas atraem muitos? Por que reuniões que exaltam essas bizarrices, que exaltam curandeirismo, milagres e tantas coisas bizarras ganham tanto ibope sem nenhuma divergência? Será que podemos confiar nesse curandeirismo profético, nessas experiências sobrenaturais, nesses profetas atuais que estão espalhados pelo Brasil, pela nossa cidade, pelo mundo? Talvez, se a igreja brasileira tivesse um pouquinho de conhecimento teológico, não teríamos tantas histórias do tipo. Mas, como é sabido de todos, ao mesmo instante em que a igreja moderna é mística, sensitiva, gosta muito da experiência, é ignorante na mesma intensidade teologicamente. Por isso é tão fácil acreditar. Basta dizer, é Deus que está fazendo, e uma multidão faminta, ignorante, se dobra sem considerar que o falso é um fato. Eles estão se envolvendo. Diante de uma realidade tão assustadora, eu considero maravilhosamente os próximos capítulos como sendo importantíssimos para preservar o povo do Senhor desses erros. E Paulo não poderia ter começado de outra forma. Paulo está regulando o culto, não se esqueça disso. Paulo está regulando o culto da igreja. Paulo está tratando de um tema que envolve culto. E ele está
tratando, regulando, orientando com relação aos dons no seio da igreja. E ele já deixou claro, como nós vimos a semana passada, que o problema básico é presente. A igreja é ignorante. E se o problema é a ignorância, que é o problema da igreja contemporânea, os próximos versos, a partir de agora, 4 até o 11, a continuação do 12, o 13 e o 14. Então, se o problema fundamental era a ignorância, a partir de agora, que vai permear o 12, o 13 e o 14, Paulo vai começar a trazer instruções importantíssimas que ajudarão não só a entender a questão dos dons, mas também entender muitos erros que a igreja de Corinto estava praticando. Os versos 4 a 6, eles revelam-nos uma unidade essencial que envolve os dons espirituais, visto que, segundo Paulo, os dons são conferidos pela mesma fonte, e Paulo vai dizer que visa o mesmo propósito, e com isso observaremos um aspecto trinitário dentro da comunicação dos dons e como Deus está envolvido nos dons espirituais. No verso 7, ficará claro que o objetivo dos dons é a edificação da igreja e não o individual. Não é função dos dons edificar a pessoa que recebe, mas é função do dom edificar a igreja. Em seguida, verso 8 a 11, Paulo vai listar alguns dons, ele coloca 9, mas há uma amplitude com relação às dádivas espirituais que o Senhor manifesta na igreja, mas do 8 a 11 ele relaciona 9 dons para mostrar como Deus distribuiu dons à igreja e como ele opera através desses dons e que esses dons são dados conforme o Espírito acha bem. Não é a pessoa que exige, é o Espírito que decide dar e a quem dá e que tipo de dom ele dará. É a partir desse momento, Paulo está, como falamos, estabelecendo fundamentos importantes, não só com relação à função dos dons, mas que vai nos ajudar a entender se eles continuam na igreja ou não. Abrindo um parênteses, a igreja presbiteriana, volta a repetir, a igreja presbiteriana, ela é cessacionista e não continuista. O seu esqueleto doutrinário não permite que um presbiteriano, por convicções, acredite que línguas, profecias, sonhos espirituais continuem hoje. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, nós vamos ver, eles cessaram, eles não continuam. Por quê? Porque eles cumpriam uma função no período apostólico, cessado o período apostólico, que não existe mais apóstolo hoje. Se alguém se intitula apóstolo por aí, é um mentiroso. Então, apóstolo não existe mais hoje. Então, com a cessação do apostolado, com a completude da revelação, que no Novo Testamento não tinha a revelação completa, Deus ainda estava dando as Escrituras à igreja. Com a cessação do período apostólico, com a completude das Escrituras, cessam-se esses dons que tinham a função de instruir a igreja, de conduzir a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem presbiteriano que fica com polêmica, achando que sou eu que estou defendendo uma coisa que a igreja presbiteriana nunca defendeu.
Eu não tenho culpa se muita gente faz parte da igreja presbiteriana e não sabe nem o que é presbiterianismo. E a gente sabe muito bem que isso é uma realidade presente. Então, que fique bem claro essa questão, porque nossa igreja não é pentecostal, nossa igreja é reformada calvinista, e nós não cremos na continuidade dos dons. Então, Paulo hoje começa a orientar a igreja, e ele vai começar a nos instruir, e quando nós começarmos a analisar a partir de hoje, o verso 4, hoje 4 a 11, e os próximos, nós vamos ver como esses dons, eles foram fundamentais na igreja primitiva, por que eles cessaram e quais as implicações para a igreja no período atual. Então, fundamentalmente, esses versos de hoje são importantíssimos para que a gente tenha pelo menos uma base para quando formos tratar, principalmente no capítulo 12. Ou, melhor dizendo, no capítulo 14, tá bom? Então, espero que você compreenda, porque é muito importante esse assunto. Volte lá para o verso 4 a 6 e veja que coisa interessante que Paulo fala. Quando ele começa agora o seu argumento. Preste atenção no que Paulo diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Como falamos, se a ignorância é uma marca indiscutível da igreja contemporânea com relação aos dons, a igreja de Corinto não fica distante. Paulo está tratando da ignorância. E o interesse apostólico, é claro, pela orientação divina, pela inspiração, ele agora vai entrar nos aspectos fundamentais, pontuais da doutrina com relação aos dons espirituais, para automaticamente corrigir os erros que estavam sendo praticados na igreja de Corinto. Existiam inúmeros erros na igreja com relação aos dons que serão revelados mais especificamente no capítulo 14, onde nós veremos o que estava acontecendo. Podemos resumir os problemas como alguém se sentia superior ao outro porque tinha um dom, o cara da profecia se sentia superior ao de línguas, o de línguas se sentia superior ao de profecia, e com isso eles estavam dividindo a igreja. Paulo diz que eles estavam no culto, falando em línguas sem intérprete, e Paulo diz que não é essa a função, tem que ter um intérprete, se não tiver intérprete, cale-se. Paulo diz que a mulher não pode profetizar, não poderia ensinar na igreja através do dom de profecia. Paulo manda a mulher se calar, ou seja, esses são problemas que estão acontecendo dentro da igreja, e Paulo vai começa a estabelecer aqui uma base para tratar desses problemas. Então, vamos analisar o que Paulo tem a dizer aqui. Ele começa falando que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Logo de início, veja, não há dificuldade de entendimento, porque Paulo está dizendo que há uma diversidade de dons, há uma variedade de dons. Evidentemente, dons diferentes em suas funções, porque nós devemos entender, vamos ver, que o dom ele tem uma função dentro da igreja. Por exemplo, imagine uma árvore com muitas folhas. Nenhuma delas, por mais que elas se pareçam, nenhuma delas é igual. Assim, Paulo está começando a montar um quebra-cabeça muito importante, que ele vai continuar no capítulo 12. Embora a igreja seja um corpo, o Espírito ele derramou uma variedade de dons na igreja. Embora exista uma unidade corporativa, o Espírito distribuiu uma variedade de dons
de graças à igreja. E embora sejam variadas, Paulo está dizendo, a fonte é a mesma. É o Espírito quem distribui esses dons no corpo, que são vários. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela agracia a unidade do corpo com uma variedade de dons. Mas veja que Paulo continua dizendo o seguinte: há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Paulo aqui está dando uma outra função muito importante. Se o Espírito dota a unidade do corpo com vários dons, Paulo está dizendo, há diversos dons, então há também diversos serviços. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo concede dons à igreja, mas o Senhor Jesus Cristo, ele é responsável pela diversidade dos serviços, dos dons que foram dados à comunidade cristã. Para se ter uma ideia, a palavra grega que realmente significa serviços, a palavra serviço, ela traz a ideia de um serviço desempenhado no contexto da igreja, e em nossa língua pode ser traduzida como diaconato ou diaconia. Com isso, estão em evidência o espírito de serviço ao corpo de Cristo. Se você não entendeu, pense que cada dom constitui um tipo de serviço. Então, o Espírito dá o dom, mas Cristo dá um serviço por meio desse dom. Vamos dar um exemplo. Pense que o dom fez de um grupo aqui da igreja músicos. Existem músicos aqui na igreja. Nós temos Ricardo, nós temos Douglas, nós temos as pessoas que cantam, temos as pessoas que tocam, e nesse sentido, o dom, eles são músicos, porém o serviço ou os serviços são distintos. Embora eles sejam músicos, uns cantam, outros tocam, cada um com o seu instrumento em particular, etc. Portanto, os dons são dados pelo Espírito, e o Senhor distribui através deles uma variedade de serviços, ou seja, aquele dom que é dado, ele tem um serviço a ser prestado à comunidade. Isso significa dizer que eles funcionam para servir e com serviços distintos. Por isso, Paulo diz, há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra grega, ela aqui traduzida por realizações, ela conota a ideia de algo que é poderoso, algo que traz energia. Paulo está dizendo, por exemplo, que ele está falando de algum tipo de milagre operado por Deus? Não. Paulo está dando um exemplo aqui muito importante, ou uma nota muito importante. Vamos dar um exemplo para que vocês entendam melhor ainda. Imagine um pastor dedicado, o dom do pastorado, que se ergue no púlpito com um sermão bem preparado. Embora haja dedicação de sua parte, Deus é quem torna eficiente sua mensagem. Por isso, no final de tudo, é Deus quem opera por meio desses dons. Então vamos exemplificar aqui o que até agora acabamos de ouvir. Pense no pastoreio, novamente, como sendo um dom do Espírito. Esse é um dom. E através desse dom, Deus deu, ou Cristo deu, serviços. O pastor, ele prega, ele ensina, ele aconselha, são serviços do dom do Espírito dado por Cristo para a igreja. Qual é a eficácia dos resultados? Qual é a garantia que os resultados virão? É o operar de Deus por meio desse dom.
Então, o pastor é dotado pelo Espírito, serve a igreja pelos serviços dados por Cristo, ele prega, ensina, ele faz o serviço, enquanto Deus opera através do ministro pelos dons que o próprio Espírito havia ou concedeu. Então, irmãos, uma coisa que Paulo está mostrando aqui de cara é um relacionamento evidente na Trindade na igreja. O que nos revela a doutrina da Trindade? Que Deus é um em 3 pessoas. Nós tivemos isso aqui. Deus é único, porém que se manifesta em 3 pessoas. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, porém da mesma essência. E embora em essência, embora sejam 3 pessoas, eles formam um único Deus. Por que isso é importante? A igreja de Corinto, ela estava dividida com relação aos dons. Paulo está dizendo indiretamente isso não reflete a própria essência da Trindade. Porque embora o Deus Trino comunique 3 pessoas distintas, essas pessoas funcionam em unidade. E em unidade eles operam por meio dos dons. O Espírito dá os dons, Cristo manifesta o serviço e Deus opera através dos dons. Com isso, uma das coisas que precisamos refletir é que nossos dons, ou os dons que são dados à igreja, não são dados para dividir a igreja. Ou seja, da mesma forma que Deus é um, embora se manifeste em 3 pessoas, a igreja, embora composta de vários membros, é uma unidade. Então, os dons, eles não são dados para dividir a igreja, pelo contrário, para unir a igreja, porque é nessa união, no operar do próprio Deus na igreja, é que se revela a essência da Trindade. Tendo dito isso, entenda, irmãos, que nós não estamos numa disputa. Se você tem alguma virtude, algum dom, a igreja deve considerar que não foi dado para dividir o corpo, mas unir. Nesse caso, quando a igreja está dividida em torno de alguma posição, de algum dom, ela está distorcendo a essência da própria Trindade. Ela está descaracterizando a essência de seu doador. Ou seja, por meio dos dons, da pluralidade dos dons no meio da igreja, Paulo está dizendo que não somente Deus se revela, não somente Deus opera, mas também pedagogicamente comunica à igreja a essência do seu próprio ser. E por isso é contraditório uma igreja dividida em torno dos dons. Mas se você observar bem, por experiência, o movimento pentecostal é mestre nessa arte. E falo, irmãos, com propriedade. Foram 7 anos no movimento pentecostal. É comum no misticismo pentecostal uma divisão dos espirituais e não espirituais. Quem são os espirituais? São aqueles que possuem dons, enquanto os outros são delegados a um papel de inferioridade. Vou lhe dar um exemplo. Na igreja, onde iniciei minha caminhada cristã, aqueles que eram supostamente batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam, eram superiores aos que não tinham tais operações. Para se ter uma ideia da bizarrice, quem não falava em línguas não poderia ser pastor. Por exemplo, mesmo apresentando dons para o ofício. Eu não tinha, não tive essa experiência, graças a Deus, mas minha mulher teve, ela é um canário do império. E eu me lembro que,
Quando eu abracei a teologia reformada, quando eu entendi o que significava batismo com o Espírito Santo, aí foi que eu comecei a ser encaminhado para o pastorado. Se alguém não lembra, seria pastor da igreja. Mas enquanto eu não era batizado, não tinha a experiência do falar em línguas, eu não podia sair de um cargo que tinha lá chamado auxiliar oficial, porque eu não falava em línguas. Então, para eu subir para o diaconato, para o presbiterato, depois para ser evangelista, para chegar ao pastor, eu tinha que falar em línguas. Imagine o desespero antes de descobrir a teologia reformada, de ir para as reuniões de ciclo de oração, no final delas ficar glória, 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 para ser batizado. Isso é uma realidade, irmãos. Mas também temos problemas entre tradicionais. Esse erro pode também ser manifesto caso eu me sinta superior ao irmão por ter um tipo de serviço mais visível do que o outro. Eu posso também, pelo fato de ter um dom, de uma virtude que está em evidência no meio da igreja, eu posso também, em algum sentido, querer menosprezar o outro ou dividir a igreja porque eu tenho uma virtude talvez mais excelente do que o irmão. No entanto, o que Paulo está dizendo, independente, qualquer manifestação de superioridade já ataca a essência do próprio dom, inclusive a essência da Trindade. Qualquer espírito que coloque alguém em algum estandarte, em alguma exaltação, já se anula o propósito do próprio dom, que é unir a igreja, automaticamente, a essência da Trindade. Isso, meus irmãos, deve ficar claro para nós que os nossos dons ou as dádivas do Senhor, elas não nos exaltam. Elas não são dadas para exaltar o corpo, mas para engrandecer aquele que concede. Os dons que são dados à igreja, as virtudes que são distribuídas ao povo, elas são virtudes não para nos exaltar, mas para revelar Deus, revelar a sua vontade, para comunicar o ser de Deus, exaltá-lo para a glória dele. Porque Paulo deixou um princípio claro, é ele quem opera, seja o pregador, o músico, o que for, a glória sempre será dada ao doador, não ao portador. Ele é quem torna nosso serviço eficiente e não a nossa suposta capacidade ou competência, porque o dom não é seu, é uma dádiva, é uma graça concedida. Automaticamente o operar não é seu, é um agir de Deus. Então, como nós podemos humilhar outros como se de nós brotassem esses dons? Então, quando alguém se ergue em virtude de um dom, rouba a glória do doador. Na verdade, irmãos, como Paulo descreve, nós somos vasos de barros com grandes tesouros. A glória não é do vaso, mas daquele que preenche o vaso com tesouros. Então, a primeira pergunta que precisamos fazer é: as virtudes que você tem na igreja, seus dons, exaltam a você ou ao Senhor? Quem aparece mais? É você ou o Senhor? Quando você faz alguma coisa, você quer ser visto ou quer tornar Deus conhecido? Quando você olha para a sua capacidade e o seu dom, você une ou divide a igreja? Você promove a união ou a divisão? Bom, suas respostas, elas indicam o que de fato
você tem pensado ou agido com relação a esse tema? Se Deus não é glorificado no seu serviço, é porque você é um membro dividido. Se você aparece mais do que o Senhor, é porque você já distorceu a função do dom para se exaltar, para se engrandecer, como se isso fosse de você. Mas aí, irmãos, nós estamos falando já dos argumentos implícitos. Paulo vai deixar isso implícito agora, que não pode ser pensado nesse equívoco. Veja o verso 7. Olha o que Paulo diz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja de novo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para que servem os seus olhos? Para que servem os seus olhos? Para enxergar? Quando você enxerga, é para benefício dos seus olhos ou do corpo todo? Quando você enxerga, é para o benefício dos seus próprios olhos, da sua visão ou do seu corpo? Você tem pernas? Qual o objetivo delas? O objetivo delas é que quando você caminha, você beneficia elas ou o corpo todo? Se sua resposta for, pastor, quando eu enxergo é um benefício para o meu corpo. Quando eu caminho, é um benefício para o meu corpo. Sua resposta está correta. O olho não se beneficia com o que vê, mas o corpo. Não são as pernas que se beneficiam quando caminha, mas o corpo todo. Da mesma forma, Paulo está dizendo, os dons não são dádivas para benefício próprio, mas do corpo. Paulo escreve, irmãos, como nós vimos, que a manifestação do Espírito é dada a cada crente. Isto é, o Espírito Santo habita em cada crente, como nós vimos no capítulo 6. E assim, o que Paulo está mostrando é que a presença dele fica evidente por meio dos dons. Então, o Espírito Santo se revela no meio da igreja por meio das virtudes que ele dá ao seu povo. Então, eu preciso, antes de tudo, dizer a vocês que nem todo mundo tem o mesmo dom, e também não significa que todo mundo, ou que você possa ter somente um, porque, por exemplo, Paulo já disse aqui, anteriormente, que tinha o dom de continência, o dom de celibato, e no capítulo 14 ele vai dizer que também tem o dom de línguas. Então Paulo já coloca aqui 2 dons, mas a gente sabe que ele tinha muito mais, porque ele tinha o dom do apostolado. Mas o que Paulo evidencia aqui é que a presença do dom do Espírito na vida do crente, ele serve para o bem comum da comunidade inteira. O Espírito Santo usa os dons individualmente com o objetivo de edificar a igreja. Lembre, irmãos, que no capítulo 14, Paulo vai dizer assim, se você fala em línguas e não tem intérprete, cale-se, para que a igreja não fique em ignorância. Então, quem fala em línguas tem que interpretar também, para que a igreja seja edificada. Então, percebam, irmãos, Paulo vai escrever a carta aos Efésios no capítulo 14, no capítulo 4, e diz que Cristo deu os dons à igreja, os dons da palavra, para que por meio da palavra a igreja seja edificada, para que ela cresça, amadureça e se pareça com Cristo. Então veja, Paulo está dizendo que a intenção dos dons é promover o bem comum da comunidade e proibir qualquer pessoa de usar o dom para um fim pessoal. Então, irmãos, quando Deus dá virtudes à igreja,
Quando Deus dá dons ao seu povo, não está em vista aquele que recebe, mas está em vista o corpo todo. Mais uma vez, vamos pegar o pastorado. Pense num ofício difícil, por exemplo. Supõe que um pastor, que um presbítero, ele deve ser dedicado ao ensino. Cursos, leituras intermináveis, conhecimento cultural, conhecimento de grego, de hebraico, de filosofia, de história, de política. Mas quem é o beneficiário? Ou quem se beneficia disso tudo? É o próprio pastor? Quem ganha com isso? É o próprio pastor? Ah, pastor, o senhor é um homem intelectual, 3 cursos de teologia, um bacharelado, uma pós-educação em educação clássica, uma pós-educação em aconselhamento cristão, uma pós-educação em cristianismo e política e um mestrado em Novo Testamento. O senhor é um monstro, é um fenômeno. E mas supondo que eu seja isso tudo, quem se beneficia? Com que objetivo? Para quem? Não é para o meu benefício, é para servir a igreja. O propósito é servir a igreja. Então, quando Paulo afirma que o bem comum é o que está em vista, quando alguém recebe graciosamente um dom, é para servir o outro. É o outro que se beneficia. Quando Deus dá, está em vista o outro, não você que recebeu. Essa é a finalidade. Lógico, irmãos, o que se espera de nós é servir os outros com as nossas virtudes, para que eles sejam edificados. Paulo vai dizer no capítulo 14, façam tudo para a edificação. Vocês têm que fazer as coisas para que a igreja seja edificada. Paulo vai bater com dureza nessa questão, porque o cara estava no culto, lebericouve, leberichure, lebericante, e ninguém estava entendendo nada. Como é que a igreja seria edificada? Como é que a igreja seria edificada se não estava entendendo o que se falava? Vocês visitar qualquer culto pentecostal por aí, as pessoas falam em línguas ao mesmo tempo e ninguém interpreta. Paulo está dizendo, está errado, porque tem que ser feito para o fim proveitoso, para a edificação do outro. Por isso o dom de línguas carece de intérprete. Só um parênteses, línguas na Bíblia, quando a tradução diz assim, línguas estranhas, não é língua de anjos, nem é de que me couve e de que me canta labarachúria. A palavra estranhas não está no original. A palavra estranhas não está no original. Quando as nossas versões colocam estranhas, é porque ela é estranha para aquele que ouve. Ela é desconhecida, mas ela é desconhecida não é porque ela é extraterrestre, é porque é um idioma que é desconhecido. Por isso que Paulo diz, tem que ter intérprete, tem que ter o tradutor, para que a igreja entenda o que está sendo dito e seja edificada, porque o dom é dado para um fim proveitoso, e a finalidade é o corpo. Mas, irmãos, veja que interessante, que Paulo está dizendo uma coisa aqui. A igreja é um corpo, muitos membros. Cada membro da igreja recebeu um dom para servir a igreja, para edificar a igreja. Onde ficam os desigrejados? Onde ficam aqueles que não congregam? Onde ficam aqueles que estão na igreja, mas não servem a igreja? Há uma contradição clara a partir deste texto, porque se Deus diz, eu dou dons ao meu povo através do meu espírito,
Eu dou dons e eles têm uma função para que esses dons operem no meio do meu povo, para que essas virtudes operem e eu opere através delas no meio do meu povo, para unir o meu povo, para edificar o meu povo. Mas tem gente que diz: eu sou da igreja, mas não vim à igreja. Tem gente que diz que é da igreja, mas ele não serve à igreja, ele não tem dom, ele não serve, ele não progride, ele não compartilha. Como ele pode dizer que é igreja? Turista de igreja não é igreja. Malandro de igreja não é igreja, porque Paulo está dizendo: o meu povo recebe dons, eu dou dons a eles para operar no meio deles, para uni-los, para edificá-los. Mas hoje existem muitos por aí dizendo: eu sou igreja, mas não estão na igreja. Das duas, uma. Se é de fato igreja, tem que se arrepender e dizer: qual foi a virtude que o Senhor me deu para servir ao povo? E se arrepender disso. Mas também há muitos que se dizem igreja, mas não são igreja. Quer uma prova? O texto está dizendo: se não tem dom, virtude do Espírito para servir o corpo, é porque não é igreja. Se não tem virtude para servir a igreja, é porque não é igreja. Paulo diz que os dons que o Espírito distribui virtudes a todos para servir a igreja. Quem não tem, não é igreja. É simples. Se você é igreja, você tem uma função no corpo. Por isso que Paulo, no capítulo 12 ainda, logo no domingo que vem, vai ver Paulo dizendo: o corpo tem vários membros. Olhe para o seu corpo, a analogia de Paulo, olhe para o seu corpo. Qual a parte do seu corpo não tem função? Você perde um dente entre desespero, tem que botar logo uma chapa. É ou não é? Que tal você perder um dedo mindinho? Tem função não? Paulo vai chegar a dizer assim: as coisas que parecem menos significantes têm uma importância enorme dentro do corpo. Você olha para o dedo mindinho e diz: eu posso perder com tranquilidade. Sabia que ele tem uma função muito importante, por exemplo, de manter o equilíbrio do seu corpo? Seus pés fixos no chão? Paulo vai dizer: aqueles que são aparentemente insignificantes, eles têm uma função importante dentro do corpo. Aí alguém chega e diz: eu sou igreja. Aí ele aparece na igreja igual Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Olha, eu quero ser da igreja, mas eu não quero me envolver da igreja. Você não é igreja, meu irmão. Se você diz que é da igreja e não quer se envolver com a igreja, você não é igreja. Porque o que Paulo está dizendo é que o Espírito concede dons para servir a igreja. O salvo recebe uma virtude para servir a igreja, para servir o corpo. Então, a maior mentira que Satanás inventou nesses últimos anos foi o crente desigrejado. Do mesmo jeito que não existe, do mesmo jeito que não existe um sol frio, não existe um crente desigrejado. Não existe um crente sem virtudes. Mas, irmãos, tem uma coisa também importante aqui que Paulo está dizendo. Por exemplo, se seus olhos não enxergam mais, todo o seu corpo sofre. Se suas pernas estão enfraquecidas, todo o seu corpo sente. Se nossos dons estão servindo outros, o corpo está sofrendo dano. Entendam, irmãos, algumas pessoas possuem habilidades consideráveis, são bons em suas profissões, mas na igreja não servem. Mas observem como servem o mundo. Observem como eles
no mundo, eles são reconhecidos pelas suas habilidades. Observe que no mundo eles são considerados inteligentes. Observe que no mundo os dons deles são exaltados. Mas a principal função é edificar a igreja. Os dons dele são dados para primeiro servir a igreja. Mas ele serve ao mundo e não à igreja. É o seu caso, meu irmão? Seus dons servem mais ao mundo do que à igreja? É a igreja que está sendo abandonada para que seus dons sejam úteis no mundo? O que você me diz então? Como Deus enxerga tudo isso? Deus dota alguém de virtudes para servir o seu povo, mas ele serve ao mundo e não serve ao corpo. Como é que você acha que Deus está enxergando tudo isso? Deus está satisfeito? Eu sou um bom professor, mas eu não quero dar aula na igreja. Eu não quero dar aula no departamento infantil. Como Deus enxerga tudo isso? Cabe uma reflexão sobre essa questão, porque Deus não deixará passar batido. Deus não deixará passar batido. Mas, irmãos, também considerem uma coisa. Da mesma forma, alguns que supostamente possuem dons espirituais alegam fazer uso deles privadamente. Eu conheci pessoas que diziam que falavam em línguas no quarto, que iam orar e começavam a falar em línguas na cozinha, que iam orar de madrugada e eram tomados por línguas estranhas. Já vi também pessoas bem próximas a mim, mãe de uma pessoa, da minha família, que profetizava para ela mesma, que ela se levantava em profecia para ela mesma. Mas veja, Paulo está dizendo que o dom é para uso comunitário, é para a edificação do corpo, e Paulo está falando de culto. Paulo está regulando o culto. Essas eram manifestações que aconteciam no culto, porque no culto a igreja estava reunida. Então quem falava em línguas tinha que ter intérprete, e quem profetizava, profetizasse para que no culto a igreja fosse edificada. Está vendo, irmãos, como é bom conhecer as Escrituras? Se Paulo está dizendo isso, e a pessoa em casa diz que fala em línguas, quem está falando a verdade, ela ou Paulo? Eu devo seguir quem? Ela ou Paulo? Nós vamos ver com mais detalhes no capítulo 14. Mas agora, irmãos, vamos listar, vamos ver alguns dons dados à igreja, depois dessas verdades que Paulo disse, para exemplificar o que ele vem dizendo. Veja o 8 ao 10 do capítulo 12. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mais uma vez, irmãos, volto a dizer, isso é uma lista de 9 dons, mas os dons que são dados à igreja são muito mais do que 9. Aqui, a lista não é exaustiva. Paulo não está querendo dizer que só existem esses dons. Mas o que Paulo está querendo dizer é que, por esses exemplos, por esses dons, como o Senhor deu vários dons, e como esses dons operam, nós vamos ver posteriormente como eles operavam na igreja.
e como Deus, qual era o serviço desses dons e como Deus operava através desses dons. Então Paulo aqui não está dando uma lista exaustiva. Volta a falar, apostolado é dom. Paulo vai escrever à igreja de Éfeso e vai dizer que o evangelista era um dom, pastor é dom, pastor mestre é dom do Espírito. Então você vai ver que Paulo trata de outros dons, o dom do serviço, o dom da exortação, o dom do celibato. Você vai ver que existem outros, mas Paulo lista 9 para que a gente tenha uma ideia. Alguns teólogos eles dividem em várias categorias. Eu peguei a mais simples, tendo em vista a necessidade de vocês não saírem daqui confusos com relação ao que vamos explicar. Podemos dividir da seguinte forma: pedagógicos, que é sabedoria e conhecimento; sobrenaturais, que é fé, dons de curar, milagres; 3, que é comunicativos, que seria profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Vamos entender esses dons. Palavra de sabedoria e de conhecimento. O que é que Paulo está querendo dizer com esses dois dons aqui? A sabedoria, ela inicia como sendo dos primeiros dons pedagógicos. Paulo já vem contrastando com a igreja a questão da sabedoria divina em contraste com a sabedoria humana. Nós vimos lá no capítulo 1, e verso 17, verso 20, 25 e alguns detalhes em outros capítulos. Quando Paulo diz que existe o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o Espírito primeiro capacita alguém a proclamar o Evangelho, Cristo. Então, Cristo é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e Paulo diz que Cristo é a sabedoria divina. Então, o dom de sabedoria é o dom para proclamar o Evangelho de Cristo, a sabedoria divina. Já o conhecimento, ela chega à sua expressão quando a revelação de Deus nas Escrituras é conhecida. Ou seja, quando esse conhecimento ou essa sabedoria, ela é aplicada. Por exemplo, quando a Escritura fala das características de um mestre, ele carrega tanto a questão da sabedoria como do conhecimento. Por quê? Porque os mestres recebem mais conhecimento, então eles têm mais conhecimento do que os outros, e com eficácia eles conseguem transmitir esse conhecimento. E aí vem sabedoria e conhecimento. Sobre os sobrenaturais, a fé não é a fé salvífica. Esse dom da fé aqui não é uma fé salvífica. Ele tem em mente a confiança completa. Quem tem esse dom, a pessoa que tem esse dom, que a gente vê nas Escrituras, ele tem uma confiança completa e imperturbável no fato de que Deus agirá de maneira especial em dadas circunstâncias. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Paulo, durante a tempestade no mar Mediterrâneo, quando todos a bordo do navio estavam desesperados e desistiram de ter esperança, a fé de Paulo não vacilou. Ele animou a tripulação e os passageiros, dizendo que confiassem em Deus, que todos estariam seguros e chegariam a alguma ilha. Então, esse dom da fé é uma convicção profunda, inabalável, de que Deus vai fazer algo com relação a tal circunstância. Aí vem o dom de cura. O que era o dom de cura? Era a capacidade extraordinária que alguém tinha de curar outros. Então, alguém era dotado com essa capacidade para curar outros, mas sem ser curandeirismo. Vou dar um exemplo a você. Paulo tinha dom de cura? Tinha. Paulo curou? Curou. Mas observem bem, Paulo, muitos teólogos, quando Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e pedia ao Senhor para tirar o espinho na carne, muitos teólogos acham que isso era enfermidade na vista. Se você não sabe, Paulo muitas vezes não escreveu, algumas cartas aqui não são escritas por ele, são escritas por outros. Ele dita, e alguns acreditam que é um problema de visão que ele insinua na própria carta aos Coríntios, nós vamos ver. Ele insinua
que ele estava pedindo a Deus para ser curado, e Deus disse: a minha graça te basta. Mas se não for enfermidade, for outra coisa, imagine Timóteo. Paulo curou tantos, mas Timóteo tinha problema de estômago. O que Paulo disse? Faz uso do vinho para as enfermidades do teu estômago. Por que Paulo não foi lá e disse: está amarrado, está decretado na tua vida, eu te curo? Por que ele não fez isso? Porque, óbvio, nós vemos nas Escrituras que o dom de cura também opera segundo a vontade de Deus. Mas o dom de cura é isso: é alguém tem uma enfermidade e alguém ora e aquela pessoa é curada. Mas qual a diferença da de cura para milagres? Os milagres são atos sobrenaturais que ocorrem contrariando a lei da natureza. É uma intervenção divina soberanamente. O homem é um instrumento e Deus é o agente. Quer exemplos de milagres? No Antigo Testamento ensina que Deus, por Moisés, realizou milagres antes e depois do Êxodo. Depois do Êxodo, o céu parou, ou o sol parou, quando os israelitas conquistaram Canaã. Os 3 amigos de Daniel saíram andando, sem ferimentos, das chamas da fornalha superaquecida, e o próprio Daniel ficou seguro dentro da cova dos leões. Isso é um milagre, porque era para morrerem, mas Deus operou um milagre, uma intervenção milagrosa, por isso chama milagre. Mas esse dom não existe mais hoje, né? Entre os dons de comunicação, a profecia é o primeiro, seguido por discernimento de espíritos, língua e interpretação de língua. Até que ponto era importante a profecia na igreja cristã primitiva, especialmente Corinto? Aquele que tinha um dom de profecia, ele serve como porta-voz de Deus para interpretar a vontade de Deus da igreja. O que era aquele que tem um dom de profecia? A Escritura estava em formação, irmãos. Deus comunicava a sua vontade por revelação a alguém, e esse alguém comunicava a vontade de Deus ao povo. Alguém recebia. Imagine que eu viesse pregar aqui sem Bíblia. Vamos voltar no tempo, primeiro século, não temos Bíblia ainda. Não temos Antigo Testamento em mãos. Como era que o pastor ia pregar na igreja? Como é que a igreja iria ser instruída se não tinha acesso aos documentos? Como é que ele fazia? E adivinhar? Deus revelava a sua vontade e aqueles homens, por meio desse dom, comunicavam a vontade de Deus ao povo. Então, Paulo, ele chega a falar isso no capítulo 14 com mais detalhes. Eu estou louco para chegar no capítulo 14, para a gente entender como eles eram importantes dentro da igreja. Mas quando se trata de discernir espíritos, Paulo está dizendo que alguns têm a capacidade, dada pelo Espírito, de observar o que está por trás de algumas coisas. Por exemplo, o profeta Micaías revelou aos reis de Israel e Judá que era um espírito maligno que estava falando por trás dos profetas em Israel. Os caras estavam lá profetizando, eram profetas, e o profeta do Senhor discerniu que por trás daqueles profetas estava o maligno. Jesus, lembra do episódio quando Satanás disse a ele assim, quando Pedro, primeiramente disse, não, o senhor não vai morrer não e tal. O que foi que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás. Jesus discerniu que por trás daquela fala estava o maligno. Jesus também disse que nos últimos dias grandes milagres ocorreriam por meio dos falsos cristos, dos falsos profetas, que enganariam a muitos, inclusive os eleitos, se possível. E a besta que sai da terra, fala como Satanás, a besta do Apocalipse 13,
dos últimos tempos fala como Satanás exerce toda a autoridade, realiza milagres, viu? O anticristo, o sistema anticristão também realiza milagres. A besta realiza milagres, faz fogo descer dos céus e engana as pessoas que habitam a terra. Essa besta é um dos inimigos da igreja, que no capítulo 12, Satanás não cai no capítulo 12 para perseguir a igreja. Essa besta se une a Satanás, e uma das características dela é operar milagres para enganar a terra. E as línguas? Na cidade de Corinto, onde visitantes internacionais e residentes temporários eram numerosos, como era uma cidade portuária, muitos estrangeiros iam para a cidade de Corinto. Então, havia muita necessidade na cidade de Corinto de tradutores para traduzir as línguas que chegavam comercialmente na cidade. No entanto, essas pessoas às vezes iam visitar a igreja. Por isso que Paulo diz: quem fala em língua tem intérprete, para que o indouto, quando chegar, eles entendam o que está sendo dito e os segredos do coração dele sejam revelados. Então, como tinha uma pluralidade de línguas, a igreja de Corinto tinha o dom de línguas. Então, esse dom de línguas era uma capacidade sobrenatural de falar no idioma desconhecido. Você quer falar em línguas hoje? Faça CCAA, Transworld. Naquela época não tinha isso. Então, o Senhor capacitava a sua igreja com idiomas, eram idiomas, não era a língua dos anjos, língua de Marte, língua de Plutão, de Saturno. Por exemplo, Atos capítulo 2, diz que quando a multidão estava em Jerusalém, que os filhos de Deus começaram a falar em línguas, o que foi que eles disseram? Oxe, não são judeus? Como é que eles estão falando a grandeza de Deus em nossos idiomas? Como é que esses caras não sabem italiano, não sabem francês, não sabem inglês, não sabem os nossos idiomas, e vejo, eles estão falando as coisas de Deus no nosso idioma. Então Deus, na igreja do primeiro século, numa cidade portuária que recebia muitos estrangeiros, dotou a igreja com esse dom. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado no idioma deles. Por isso que Paulo diz: eu tenho esse dom. Por que Paulo tinha esse dom? Porque ele era missionário. Ele entrou na Europa e tantas outras regiões, então ele precisava falar o idioma daquele povo. Por isso que tem que ter interpretação da língua. Porque se eu ficar aqui, Bereshit bara Elohim, Het Hashamayim, vocês foram edificados em quê? Aí Paulo vai usar um exemplo. Paulo vai dizer: se eu ficar batendo e não houver harmonização musical, como vai soar nos seus ouvidos? Barulho. Por isso que tem que ter harmonização. Então, quem fala em línguas tem que ter intérprete, para que a igreja seja edificada. Por isso, o dom de interpretação de línguas. Um fala, Paulo vai dizer, e outro interpreta. Paulo ainda diz assim: quem tem o dom de línguas, que ore para interpretar. Paulo diz: não fale tudo ao mesmo tempo, não. 1, 2, 3, sucessivamente. E haja intérprete.
igualzinho às igrejas de hoje, não é? As igrejas místicas. Não é assim? Não é desse jeito? Eu fui, irmãos. Participei muito. Sabe um gol do Olímpia contra o Flamengo, desclassificando o Flamengo? Os vascaínos, os botafoguenses, os torcedores fluminenses, todo mundo ao mesmo tempo gritando gol. Imagina agora um templo com a capacidade de 15 mil pessoas, de onde eu fazia parte. O pregador dá uma suposta palavra poderosa, 80% está, decama nuvem, decama neve. Paulo está dizendo que isso está errado. 1, 2 ou 3, sucessivamente, e haja intérprete. Se não houver intérprete, cale-se. Bom, irmãos, caminhando para o final, a primeira coisa que precisamos considerar é que Paulo, quando lista esses dons, novamente não tem a intenção de imprimir a ideia de que eles continuam hoje. Quando Paulo coloca essa lista, ele não está dizendo: ei, você que vai ler Corinto, entenda que esses dons continuam hoje. Porque o texto não está dizendo isso, ele está mostrando, exemplificando, certo? A forma plural como o Espírito concedeu dons. Nós estamos aqui vendo 9 dons. Veja que coisa interessante. 9 dons, e que por meio desses dons, que são dados pelo Espírito, Cristo dá serviços. Então, a sabedoria tem uma função, o conhecimento tem um tipo de serviço, o discernimento de espírito, o falar em línguas, a interpretação, a profecia, a fé, a cura, a operação de milagres. Então, isso tem uma ação dentro da igreja e que Deus opera por meio desses. Então, nós vamos ver com mais detalhes as razões por que os dons cessaram nas próximas exposições. Mas preciso lançar uma questão para reflexão. Reflitam, irmãos, basicamente aqui: por que somente as línguas e profecias e os supostos dons de curar continuam hoje? Por que nessas igrejas pentecostais somente esses dons estão em evidência? São os dons, os superdons. Por que só esses? Basta pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, para a gente já pensar: rapaz, é mesmo, mas por que só esses dons? Por que somente esses dons? No mais, irmãos, é importante observarmos como a Trindade opera. A igreja recebe dons diversos para o benefício dela. A grande questão é o que estamos fazendo com os dons que o Senhor tem nos dado. Você tem alguma virtude, meu irmão? O que estás fazendo com ela? Se não serves à igreja ou não consideras ter um dom, tem algo errado. Deus não te salvou para ser um espectador no corpo. Ele te salvou para servir e te deu dons. Se não tem dom, é porque não serve e não é igreja. Porém, observe que coisa gloriosa: Deus salva um povo, enche de virtudes. Um dos sinais de que Deus opera e abençoa seu povo é a variedade de pessoas servindo com seus dons uns aos outros. E mais uma vez fica o recado: todos receberam um dom ou mais dons para servir o rebanho. E por isso Paulo termina dizendo no verso número 11, veja o que Paulo diz, encerrando a exposição de hoje: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Veja que Paulo está dizendo que o Espírito se coloca atrás dos dons e capacita seus possuidores a usá-los efetivamente em benefício da comunidade. Então, ninguém na comunidade está destituído de dom. Paulo afirma claramente que o Espírito Santo os distribui a cada pessoa na igreja. Cada um, o Espírito dá um dom. Para um este dom e para outro aquele outro dom. O Espírito, Paulo está dizendo, ele não negligencia ninguém. Ninguém escapa disso. Se a igreja tem algum dom, tem alguma virtude para servir
ao povo. Portanto, a totalidade de talentos na igreja constitui um rico estoque de capacidade e proficiência. E isso como ele deseja. Com essa cláusula final, irmãos, Paulo ensina que o Espírito Santo não é meramente um poder impessoal, mas uma pessoa com identidade. O Espírito Santo, essa pessoa, exerce sua prerrogativa para determinar e distribuir dons individuais aos crentes, mesmo que o cristão tenha o privilégio de pedi-los em oração. O que eu estou querendo dizer? Ele dá o dom conforme ele entende. O Espírito de Deus sabe o que sua igreja precisa e assim distribui dons de modo sábio e efetivo. Isto é, não é o que eu quero fazer que determina o que irei fazer, mas o Espírito que me concede. Não é o fato de eu querer ser presbítero que serei presbítero. O fato é, se Deus me deu o dom do presbiterato, não é o fato de eu querer ser diácono que serei diácono. O fato é, se o Espírito me deu os dons para diaconato. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido ser pastor, mas nunca ter recebido esse dom. Porque não sou eu quem determina, mas é o Espírito que concede a cada um conforme ele entende. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que eu invejo santamente ele. Ele tem uma facilidade em entender outros idiomas, que é algo surpreendente. Um dos últimos almoços com ele, ele já lê alemão, inglês, grego, hebraico, francês. E me lembro que alguns meses atrás, num almoço que eu tive com ele, ele disse: agora estou aprendendo chinês. Eu disse a ele: meu irmão, como é que tu vai usar o tempo da tua semana para tentar aprender aqueles códigos de uma língua estranhíssima? E ele disse: eu estou amando. Já eu, para traduzir uma frase do inglês para o português, é um sofrimento, é uma loucura. Quando eu vou para o grego, é outro sofrimento. Quando eu vou para hebraico, é outro sofrimento. Mas veja, irmãos, que maravilhas, que maravilha. Quando eu tenho dúvida, eu digo: meu irmão, tira uma dúvida. Esse termo aqui em grego, eu não estou entendendo. Isso assim, assim e assim. Então veja, ele foi estudar para ser pastor, mas ele viu que não era vocacionado para o pastorado. Mas Deus deu uma capacidade a ele para contribuir traduzindo livros para a igreja. Talvez você não saiba, mas é possível que você tenha comprado algum livro nesses últimos anos e tenha sido traduzido por ele. Isso é o Espírito, ele dá como lhe apraz. Então, eu queria muito falar francês, inglês, alemão, italiano, mas Deus me deu outros dons, pois aprove ao Espírito dar uma virtude que o Espírito achou que eu seria mais útil. O Espírito achou que o dom de pastor eu seria mais útil do que de tradutor. Ele entendeu, ao lhe dar o dom de músico, que você seria mais eficiente servindo a igreja como músico do que como pastor. Ele lhe deu a diaconia, porque ele entendeu que você seria mais eficiente como diácono. Mas veja, isso não me faz superior nem inferior ao outro, porque nos unimos e nos contribuímos mutuamente para o bem do corpo
pois é por meio desses dons distintos, também em seus serviços, que o Espírito opera, ou que Deus opera no seu corpo. Bom, irmãos, eu glorifico a Deus por isso. Quem éramos antes de todas essas virtudes? Quem éramos? Simplesmente cavalo do cão, servindo ao mundo, sem receber nada em troca, sem esperança divina, sem esperança de vida eterna. E olha só, Deus foi tão gracioso que nos resgatou e nos deu dons para servir o seu corpo. Deus nos tirou do pecado e nos agraciou com dons, com privilégios para servir a outros no seu corpo. Quer maior privilégio do que esse? E por que você é tão preguiçoso para servir o corpo? Porque servir a igreja é algo tão calamitoso. Por que servir a igreja é um problema para muitos? Por que ninguém serve para nada? Só serve para trazer problema, é claro. Por quê? Por quê, irmãos? Entenda, seu trabalho, seu serviço diário, sua empresa, tudo que você faz no mundo é nada, bênção mesmo, é os dons servindo a igreja. É o que você faz pela igreja, é o que você faz na igreja. Mas olhe para muitos. Cristo serviu sua vida para o nosso bem, mas muitos servem ao mundo e não consideram tamanho bem. E é assim que você agradece a salvação que tanto diz ter? Uma salvação graciosa, que não lhe pediu nada, que não lhe cobrou nada, que você não teve que pagar nenhuma indulgência para ser salvo, simplesmente foi lhe dado de graça. É desse jeito que você diz amar a Deus, enquanto não se entrega com os seus dons ao corpo que o Senhor lhe deu? É isso? Essa é a resposta que você dá à graça? Essa é a resposta que você dá ao favor de Deus? Lembre-se, irmãos, os dons também são sinais da nossa salvação. Paulo diz, em Efésios capítulo 4, que os homens receberam dons porque Cristo venceu a morte. E como sinal da salvação dos homens, Ele deu dons aos homens. Quando nós olhamos para a igreja e observamos virtudes e dons, o Senhor indiretamente está nos dizendo: eu salvei vocês, eu redimi vocês, e como sinal de que eu salvei vocês, eu estou dando dons, virtudes. Não é só o corpo que você despreza quando não serve, é o próprio Cristo. Não é somente ao corpo que você despreza. Você está dizendo para Cristo: eu não quero o que o Senhor fez por mim. Eu não quero o que o Senhor fez por mim. Quem não serve a igreja já abandonou Cristo faz tempo. Porque como pode amar o cabeça, mas desprezar o seu corpo? Como pode amar o noivo e não servir a noiva? Obrigado, Senhor.
Obrigado pelas tuas palavras. Aplica, Senhor, em nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra.